Olá, meus amores! Estamos de volta com o segundo capítulo do livro Obsessão e Desobsessão, dando sequência à leitura desse livro, né? Tão fácil, mas tão importante, tão edificante, e desejo que você tenha gostado do primeiro capítulo, né? Obsessão, o que é? A ação persistente de um espírito sobre nós, né? E ela se dá de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, ela se dá de encarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. Hoje nós vamos para o capítulo 2. Antes eu peço para você compartilhar esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com pessoas que possam estar interessadas, né, neste assunto, neste tema tão importante. No primeiro capítulo, né, nós já lemos que os espíritos nos influenciam mais do que nós podemos imaginar. Nesse segundo capítulo, nós vamos falar sobre as companhias espirituais. Então, compartilhe esse vídeo e peço para que você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e também acione o sininho para você receber o próximo livro. Então, nós vamos falar hoje sobre companhias espirituais. Lembrando, esse livro é de Sueli Caldas Schubert, de 1981. Deixa eu acertar a câmera aqui. De 1981. É um assunto importantíssimo, atual, obsessão. Depois nós vamos falar outros processos que envolvem obsessão e como trabalhar a temática da desobsessão, tá bom? Então, com a permissão de Deus, de Jesus, da espiritualidade maior, nós damos início à leitura deste segundo capítulo. Que Deus abençoe você, o seu lar, a sua família e que tenhamos a compreensão daquilo que vamos ler neste momento, com o auxílio da espiritualidade. Então vamos lá, vamos começar o segundo capítulo para a gente já ir se instruindo. E detalhe, meus amores, nas lives do Facebook, segunda e quarta-feira, 8 da noite, nós estamos também lendo este livro. Então, se você perdeu no Facebook, pode acompanhar aqui no YouTube. Se aqui no YouTube você, por exemplo, eu prefiro ver ao vivo, tirar minhas dúvidas, também pode. Quem tiver qualquer dúvida, deixa aqui escrito nos comentários e nós vamos aprimorando também. A ideia é que seja uma leitura rápida, para você poder acompanhar, né, num curto espaço de tempo, ler com a gente esse livro. Vamos lá? Só recapitulando então, no primeiro capítulo, a obsessão. E aí Kardec perguntou aos espíritos: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que são eles que vos dirigem. E aí fala aqui, dando exemplos importantes para o nosso aprendizado. Vamos para o segundo, companhias espirituais. Olha lá, esse trecho que eu vou ler está no livro A Gênese, também de Allan Kardec. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete num envoltório perispíritico, como um espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Deste modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no corpo fluídico, no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Olha como isso é importante e importante a gente refletir. Tá lá na Gênese, capítulo 14, item 15. Então, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispíritico, ou seja, no nosso perispírito. Então, tudo que a gente pensa vai para o perispírito, como um espelho. Toma nele um corpo, uma forma, e aí, de certo modo, fica ali fotografado, arquivado. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, nosso corpo fluídico, que uma alma pode ler na outra como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos. Então, o espírito pode não ver o que é perceptível aos olhos quando ele está encarnado. Quando desencarna, ele vê tudo aquilo que está. É um raio-x, uma fotografia do nosso espírito, ou seja, perispírito, corpo fluídico, né, que é o nosso envoltório fluídico. Então, para quem não acompanha a doutrina espírita
cristã de Kardec, nós somos três, né? Espírito, perispírito e corpo físico. Então, tudo que o espírito, aqui o espírito, perispírito envolve o corpo, envolve o espírito, perispírito envolve o espírito, aqui o espírito, perispírito, né? E aí o corpo vem como terceiro, né? Nosso corpo físico. Então, por exemplo, é como se fosse esse copo com água, a água, tá vendo como ela é, né? Não, se soltar ela cai, então ela precisa do quê? Um invólucro. E precisa do perispírito. E aí, como se aqui fosse o corpo físico. Ambos são fluídicos, esse é denso, é matéria, que é o corpo físico. Então, aqui, o que não é visto aos olhos físicos está lá no nosso perispírito. Aí, continuando, o capítulo é bem curtinho, capítulo 2. Há uma simples vibração do nosso ser, há um pensamento emitido, por mais secreto que nos pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos, que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. Assim atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade de nossa emissão mental. Por isso a importância de orar e vigiar. Vigiar o quê? O pensamento. Uma simples vibração no nosso ser, um pensamentinho emitido, por mais secreto que pareça, você só pensou ali, você já evidencia isso numa faixa vibratória. A gente emite pensamento toda hora. Por isso, mente vazia, oficina do diabo. Não tem esse ditado? Ocupe a sua mente. Lendo, estudando, ouvindo boas músicas, palestras. Você deu margem a um simples pensamento, você já se relaciona com pensamentos da mesma frequência. Tá aqui, ó. Mais secreto nos pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória, nós deixamos evidente em qual faixa vibratória estamos situados e terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibratória. No filme do Divaldo Mensageiro da Paz, o Divaldo diz num determinado momento: um brinde aqui na Terra é o início de uma festa na espiritualidade. Por quê? Evidenciou um simples pensamento, atitude aqui, você já sinaliza aí em qual frequência está e aí aciona os que estão nas mesmas frequências. Assim atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade de nossa emissão mental. Então, o pensamento ruim veio, espanta, ocupa a mente, canta, põe uma música religiosa da qual você mais gostar, mas ocupa o pensamento, porque aqui, ó, é muito sério aquilo que nós pensamos. Temos que vibrar alto. Lógico, até o pensador que tem aí o maior conhecimento da importância de pensar positivo, uma hora ou outra pode ele receber um pensamentozinho ruim, pode. A ideia é não alimentar esse pensamento, dar vazão a esse pensamento aí para ir embora, né? E se conectar a situações elevadas. Então vai assistir uma palestra, ouvir uma música, cantar, orar, para você não se conectar, porque é aí que atraímos aqueles que comungam conosco daquele mesmo pensamentinho, ainda que seja secreto. Através desse processo, captando as nossas intenções, sentindo as emoções que exteriorizamos e lendo os nossos pensamentos, é que os espíritos se aproximam de nós e não raro passam a nos dirigir comandos, comandando os nossos atos. Isso se dá imperceptivelmente, a gente nem percebe, afinizando-nos conosco, querendo e pensando como nós. Fácil se torna a identificação, porque eles já têm uma identificação conosco, ele chegou até você exatamente por aquilo que você pensou, por aquilo que você manifestou de pensamento. Então, cheguei e agora vou dar os comandos, vou alimentar essa ideia, vou aumentar esse pensamento, esse desejo. Isso se dá imperceptivelmente. Afinizando conosco, querendo e pensando como nós, fácil se torna a identificação, ocorrendo então que passamos a agir de comum acordo com eles, certos de que a sua é a nossa vontade, tal a reciprocidade de sintonia existente. Então, fiquem alerta.
Cuidado com o que você pensa, o que você ouve, o que você assiste, o que você vê. Sim, porque eles são atraídos por isso, se afinizam e começam a passar comandos a nós. Por isso, orai e vigiai sempre. Não entraremos na questão do livre-arbítrio nesse momento, sobejantemente conhecida dos espíritos. Sabemos que a nossa vontade é livre de aceitar ou não as influenciações, que a decisão é sempre de nossa responsabilidade individual. O importante é meditarmos a respeito de quanto somos influenciáveis e quão fracos e vacilantes somos. O Espiritismo, levantando o véu dos mistérios, nos traz a explicação clara, demonstrando-nos a verdade e, através desse conhecimento, nos dá condições de vencer os erros e, sobretudo, de nos preservarmos de nossas quedas. Então, a gente tem o livre-arbítrio, né? O próprio Jesus, quando sofreu a tentação, o sim ou não foi dele, né? Então, nós temos sim, o pensamento é uma forma de tentação, mas o livre-arbítrio é nosso. Mas ela não quer entrar nessa questão agora. O sim ou não é nosso. Vamos adiante, que tem muito mais, gente. E olha que importante essa frase aqui, ó. Aqui nós vamos aqui nesse trecho aqui, ó. O Espiritismo levanta o véu dos mistérios, nos traz a explicação clara, demonstrando-nos a verdade e, através desse conhecimento, nos dá condições de vencer os erros e, sobretudo, de nos preservarmos de novas quedas. Essa é a ideia. Fácil é, pois, aos espíritos nos dirigirem. Isso acontece com os homens em geral, sejam eles médiuns, ostensivos ou não. É que, como médium, todos nós sensíveis a essas aproximações, e ninguém há que esteja absolutamente livre de influenciações espirituais. Escolher a nossa companhia espiritual é de nossa exclusiva responsabilidade. Grave isso. Escolher a nossa companhia espiritual é de nossa exclusiva responsabilidade. Somos livres para esta opção. No passado, sabemos, né, hoje, que escolhemos o lado das sombras, senão a gente não estava aqui, né? Trilhando caminhos tortuosos, tentadores e que nos pareciam belos. A gente achava que estava agindo certo, né? Hoje a gente vê que não. Optamos pelo gozo material, escolhendo a estrada do crime, onde nos chafurdamos com a nossa loucura, enquanto fazíamos sofrer os seres que de nós se aproximavam. Muito de nós ouvimos a palavra de Cristo e tivemos a sagrada ensacha de optar entre a luz e a sombra. Mas aturdidos e ensardecidos, preferimos Mamon e César. O que quer dizer aqui, né? A gente, quando fala aqui sobre lá atrás, é que a gente, na nossa, digamos assim, ignorância espiritual, ainda que tivéssemos ouvido a palavra de Cristo, né, lá atrás, ou que tivéssemos conhecimentos do caminho do bem, a gente optou pelo caminho da falha, do erro. Então, há tempo de corrigir, né? Há sempre um momento da gente, daqui em diante, fazer uma nova história. Essa é a proposta, tá? E se estamos no planeta Terra é porque lá atrás nós falhamos. E aqui estamos para corrigir tais falhas, e a doutrina espírita nos esclarece aí que sempre há essa possibilidade de sempre haver um recomeço. E essa frase, vamos meditar nela em casa. Escolher a nossa companhia espiritual é de nossa exclusiva responsabilidade. Bom, ainda seguindo aqui, né, mais aturdidos e ensandecidos, preferimos Mamon e César. Após essa desastrosa decisão que repercutiria em nosso mundo íntimo em tragédias de dores acerbas e sofrimentos prolongados pelos séculos afora, fomos rolando, quais seixos levados pela caudal de águas turbilhonantes, tendo junto a nós aqueles que elegemos como companheiros de jornada, até que chegamos finalmente ao porto seguro do Consolador, que é a doutrina espírita, né? Toda essa trajetória está magnificamente narrada por Joana de Ângeles no capítulo 24 do seu livro Após a Tempestade. E ela nos adverte de que já não há mais tempo de perder, ou melhor, já não há mais tempo a perder. Daí, abre aspas, estes são os momentos em que deveremos colinar. Estes são os momentos
em que devemos colimar realizações perenes. Para tanto, resolvamo-nos, em definitivo, a produzir em profundidade, acercando-nos de Jesus e por ele nos deixando conduzir até o termo da jornada. Fecha aspas, Joana de Ângeles. Eis a opção que o Espiritismo nos faculta agora. Escolha consciente, amadurecida. Escolha feita por quem já sabe e conhece. Por isso mesmo, muito mais responsável. A doutrina espírita, então, vem como o consolador prometido e nos mostra que há causa e efeito. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Nós hoje estamos na colheita daquilo que plantamos em vidas passadas, né? Mas que nós já, diante do porto seguro que é o Consolador, nós temos esses momentos agora, essa jornada, é tempo, né? Dessa jornada da gente escolher de forma consciente e amadurecida os nossos novos caminhos, né? Os nossos novos caminhos pautados no amor, no perdão, na caridade, na benevolência e, dentro do estudo da Sueli Caldas, né, do bom pensamento, de escolher boas companhias. Como se dá isso? Um exercício prático, né? Acordou, abriu os olhos, já entra em conexão com Deus, com Jesus Cristo, orando, ouvindo boas músicas, fazendo prece, orando até por aqueles que se dizem seus inimigos aqui nessa vida, praticando o perdão, o amor ao próximo, a caridade. Caridade não só financeira, a caridade moral, essa é importante, que é aquela que você pratica quando alguém te acusa de algo, te persegue, te calunia, te ignora, inclusive, e você passa a orar por essa pessoa ao invés de desejar o mal a ela, ou ao invés de guardar mágoa ou rancor dela. Pense nisso, tá bom? Importante dessa leitura aqui, do capítulo 2, e nós estaremos disponíveis aí para poder responder as suas perguntas, caso você as tenha. Escolher a nossa companhia espiritual é de nossa exclusiva responsabilidade. Em vidas passadas, nós perseguimos pessoas, viemos de fases aí de cruzada, inquisição, escravidão, guerras, e nós contraímos inimigos, né? Fomos perseguidores, perseguimos pessoas, matamos, afastamos pessoas que se amavam, filhos de mães, mães de filhos, famílias, né? Quiçá não estivemos lá na crucificação de Cristo, dizendo crucifica-o, crucifica-o. Hoje nós estamos já nesse caminhar que a doutrina espírita nos mostra, do amor, do perdão, né? Então, sigamos assim firmes e fortes, né? Escolhendo as nossas companhias, agora que já temos essas escolhas. Esses espíritos que lá atrás, almas que nós prejudicamos, desencarnaram talvez por nossa ação, levado à morte por nossa ação. Lá na espiritualidade despertaram com raiva de nós, com desejo de vingança. Nós desencarnamos também, posteriormente, eles podem nos ter feito reféns, nos acorrentado, mas nós nos arrependemos, pedimos perdão, fomos recolhidos a uma colônia, tratados, passamos anos, tivemos a oportunidade que Cristo, o Consolador, nos dá, que é a reencarnação, para vir e fazer uma nova trajetória. Só que esses irmãos a quem nós prejudicamos, eles seguem sedentos de vingança e nos encontram. E aí, quando nós baixamos a nossa vibração, é mais fácil deles nos encontrarem e quererem cobrar essa dívida, raivosos. E nos encontram aqui de que maneira? Quando eles nos encontram trabalhando no amor, na caridade, na benevolência, no perdão, aí há argumentos para que o nosso anjo da guarda diga a eles: olha, é outra pessoa. É uma pessoa que pratica o bem, ela mudou, ele mudou. Ele ama o próximo incondicionalmente. Está indo à cadeia fazer visitas, ao hospital visitar doentes, está tendo empatia com o próximo, pratica o perdão, o amor, a caridade. E isso é um argumento para convencer esses irmãos obsessores a nos deixar, porque eles também sofrem. Eles sofrem a dor da vingança. Eles continuam sentindo na pele aquilo que nós praticamos contra eles. Agora, se esses irmãos chegam até nós e nós estamos vibrando baixo, ainda fazendo trapaças, perseguindo,
querendo vingança aqui, seja no trânsito, no trabalho, seja no dia a dia, eles olham para nós e dizem: não mudou nada. De que valeu uma nova oportunidade, eu seguirei na minha vingança. E aí os nossos anjos, não há argumentos para dizer é uma nova pessoa, porque não é. Então o livre-arbítrio nos dá essa condição de dizer sim para o amor, para o perdão, para a benevolência, para os ensinamentos de Cristo. Pense nisso. Escolher a nossa companhia espiritual é de nossa exclusiva responsabilidade. Que Jesus abençoe você, o seu lar, a sua família. Estou à disposição no WhatsApp do Prece no Lar e também nas lives de segunda e quarta, 8 da noite, e no Instagram também às 8 da noite, só que aos domingos, @Prece no Lar. E sábado tem live com Laura Miranda às 19 horas no facebook.com/Prece no Lar. Bom? Reflitam sobre isso, escolham bem as suas companhias espirituais para afastar más companhias e para aqueles irmãos que prejudicamos possam ver que houve mudança. É gradativamente, mas há mudança, tá bom? Reflita sobre isso, compartilhe esse livro, se inscreva no nosso canal, dê joinha e assine o sininho para você receber o próximo capítulo. Um beijo de luz, que Jesus abençoe você, o seu lar, a sua família, e com a permissão de Deus e de Jesus, nós encerramos esse nosso encontro. Até a próxima. Tchau. Amo vocês.